Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Atualíssimo. Tá? Então esse vídeo de apresentação aqui é um vídeo curto, só para explicar para você as dúvidas que geralmente o pessoal tem, para entender qual que é a lógica do que é oferecido e como que isso pode te auxiliar aí durante a sua jornada aí para os estudos, né, da Universidade Federal do Paraná. Então, vamos lá. Né? Então, qual é a agenda que nós temos até o momento? Né? Houve uma alteração na data do vestibular, né, em razão da pandemia do Covid-19. Então, o que acontece? As informações que nós temos até então, nós vemos aqui as provas objetivas de primeira fase, marcadas para o dia 10 de janeiro de 2021 até o momento, e considerando o que aconteceu nos anos anteriores, a gente poderia prever que as provas discursivas ocorreriam por volta do dia 31 de janeiro e do dia 1º de fevereiro de 2021. Tá? Que é o normal que já acontece todos os anos. Tá? Então, assim, como que isso daqui, como é que a gente vai acoplar essa lógica dentro da nossa aula? As nossas aulas vão começar aqui no formato EAD online, claro, porque agora está comprometida a questão das aulas presenciais. Assim que possível, nós voltaremos com as aulas presenciais, que elas são bastante interessantes para tirar as dúvidas dos alunos também. Tá? Mas o nosso formato EAD online vai começar no dia 15 de junho de 2020 e vai até o dia 10 de janeiro de 2021, ou seja, até a prova da primeira fase. Aí depois a gente tem as organizações que a gente faz, dependendo do programa da Federal, que nós temos aulas super intensivas, intensivas específicas para a parte das discursivas e tudo mais, tá? Daqui a pouco eu já vou dar alguns detalhes de como que é a abordagem do curso, que ele é tanto para a objetiva quanto para a discursiva, mas eu já vou detalhar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Então, o curso, nós temos aulas expositivas normais, em que a gente explica toda a matéria normal, como uma aula regular, uma aula que a gente explica tudo o que aconteceu na história, de acordo exatamente com o edital da Federal. Nós temos aulas específicas, em que a gente explica como aplicar isso dentro de uma lógica de discursivas também, porque é muito importante que você se prepare ao longo de todo esse período, já para a eventualidade de você passar para a segunda fase e precisar de todas as estratégias das discursivas para poder tirar uma boa nota na discursiva de História e de Filosofia. E claro, quando a gente está falando de discursivas, você vai fazer um monte, né, de exercícios que a gente propõe para você, e esses exercícios são devidamente corrigidos, é claro, para que você possa se aprimorar ao longo do tempo. Então, aqui assim, ó, vamos dar uma olhada então no formato das aulas, que aqui eu já dou alguns detalhes um pouco maiores de por que é importante para você fazer esse curso e de que forma que ele pode te auxiliar. Então, vamos lá. O que acontece? Na prova da Federal do Paraná, até pelo menos o último edital, você tem lá na primeira fase da prova da Federal, você tem lá 90 pontos das várias matérias, provas objetivas. Legal. O que mais que você faz depois se você passa para a segunda fase? Aí você vai ter as 3 questões que são discursivas. Opa. As 3 questões que são discursivas, né, cada uma delas valendo 20 pontos, né, que é vulgarmente chamada prova de redação, e as 2 provas que são as discursivas de História e de Filosofia, cada uma no valor de 40 pontos. Com isso, usando matemática avançadíssima, você descobre que o total de pontos que você usa aí ao longo da prova são 230 pontos, que seria o total máximo. Ou seja, se você se preocupa apenas em passar na primeira fase, é uma parcela muito pequena da sua nota que está apenas na primeira fase. A grande parte da nota que vai fazer você passar efetivamente está na segunda fase, tá? Não só nas provas de português, mas principalmente em História e Filosofia, e é por isso que existe a lógica do curso, que é para você, já durante todo esse tempo, já ir se aprofundando pesadamente, tanto em História quanto em Filosofia, já aprendendo como escrever, que o que acontece? Quando você passa para a segunda fase, você vai olhar para trás e ver que já está revisando todo o assunto certinho, que você já está com ele todo aprendido, já está treinando a discursiva, e aí sim é o momento apenas de revisar e se preparar para a prova dali a 2, 3 semanas e destruir na prova, como é o normal de todos os anos, né? A média das notas dos alunos que a gente tem aqui, considerando 40 pontos para cada uma delas, em História tem girado em torno de 33 a 37, 38, a média que os alunos têm tirado, que é uma nota bastante alta, tá? E assim como em Filosofia também. Então, costuma rodar em volta dos 30, 30 e poucos pontos, que é uma quantidade já bastante satisfatória para você conseguir uma nota legal. Mas vamos dar uma olhada com detalhes de como é que essas aulas funcionam, tá? Para ficar um pouco mais claro aí para você. Então, vamos lá? Aqui. As aulas, então, expositivas, como é que elas funcionam? Bom, elas vão funcionar dentro de um formato mais ou menos regular, uma parte dela, e a outra parte dela que é mais aprofundada. Como assim?
Primeiro, a gente vai ver questões de acontecimentos, contextos gerais e tendências dos assuntos. Uma aula normal explicando o que aconteceu, quem que estava envolvido, em que momento que estava acontecendo e tudo mais. Até aí dentro de uma regularidade. O que a gente começa a ver mais pesado aqui, que é muito mais aprofundado em termos de história, e também essa mesma lógica se presta também à questão de filosofia. Tá? A gente faz as chamadas análises sistêmicas e vinculação a outros temas. Como assim? Ao invés de você pegar a matéria e estudar ela isoladamente, a gente mistura vários assuntos que estão acontecendo geralmente ao mesmo tempo, dependendo do recorte histórico que você está vendo, e a gente começa a comparar várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você olha a questão da Revolução Francesa e o período da expansão napoleônica, e estudar isso em paralelo com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, todas as diferenças que você começa a perceber, as mudanças na colônia e ver os andamentos, desde quando cai o Napoleão e o Congresso de Viena, e como que isso começa a bater na história do Brasil, num contexto de independência e de um primeiro reinado altamente conturbado, baseado no que estava acontecendo na Europa. Ou seja, é uma forma sistêmica de olhar as coisas e muitas vezes também indo para critérios que são chamados de internacionalistas, considerando o contexto externo do que estava rolando na história, ou seja, na Europa, Estados Unidos, uma doutrina Monroe e sua influência dentro da lógica do reconhecimento da independência do Brasil, por exemplo, e você pega esses fatores e vai misturando de uma forma que te auxilia a entender melhor a matéria e de uma forma, ainda que tenha uma complexidade, de uma forma muito mais sustentável, que numa hora de uma discursiva, quando você precisa tentar lembrar de qualquer coisa para escrever o que está lá, tenha certeza que isso ajuda um monte. Não esqueça que uma prova discursiva, ela não pergunta o que você não sabe, ela pergunta o que você sabe. Então, se você tem bastante assunto, você consegue desenvolver de uma forma relativamente tranquila. E isso serve, inclusive, para quando a pergunta que foi feita, às vezes acontece de você não dominar tanto. Pelo menos te permite você ter uma certa flexibilidade para o que você vai escrever. Então, aí o que acontece? A gente também vai fazer o quê? Elaboração de tabelas, resumos, mapas mentais, esquemas. A gente vai trazer essas informações também para vocês. Por quê? Tudo para facilitar o teu entendimento, sempre vinculado aos outros formatos de você aprender. E claro, a gente sempre vai pegar esses assuntos e interpretar esses assuntos de forma muito detalhada. Por quê? A prova da Federal, ela tem uma característica muito grande, que é a característica acadêmica do estudo da história, que é quando você estuda a história, é você tentar entender qual é o impacto que ela teve hoje em dia, no futuro, né, e de que forma você enxerga a história dentro desse contexto atual. Então, essas interpretações e essas vinculações aos acontecimentos atuais, a gente faz também. Por quê? Geralmente, as questões da prova tentam se contextualizar em algo que está acontecendo hoje, fazendo algum tipo de referência ao que aconteceu anteriormente na história, por exemplo. E dentro da mesma lógica, a mesma prova de filosofia também se baseia no que está acontecendo. Né? Por serem matérias que são da área de humanas, você consegue vincular elas de uma forma relativamente fácil, tá? Com as temáticas, principalmente com as abordagens, e a gente faz isso por quê? Para que você vire um conhecimento sólido que te permita fazer a melhor prova o quanto seja possível. Então aqui, já continuando também, aí o que acontece? Dentro da lógica da parte de redação e de escrita especificamente, a nossa aula é voltada para a escrita em história e filosofia. Tá? A gente não tem a pretensão de fazer a parte de redação técnica, de ensinar redação técnica. A nossa parte de redação em história e filosofia. Tá? Então o que acontece? Nessas aulas de redação para você escrever em história e filosofia, o que a gente vai te ensinar? Metodologias para escrever na lógica de história e de filosofia bem tranquilamente, analisar de que forma que essas questões foram abordadas nas provas anteriores, e nós temos acesso a todos os critérios que foram considerados para dar nota em cada uma dessas questões, para você saber qual é a lógica que a Federal usa de uma forma mais pesada, e claro, a gente também elabora mapas mentais, da mesma lógica das aulas expositivas, para fazer com que você relembre os assuntos em um contínuo, e fique, claro, muito mais fácil para você entender. Então, o que acontece? Qual é a estratégia que a gente usa aqui para te facilitar isso no seu dia a dia? Aqui, quando a gente fala dos conteúdos que nós estamos vendo, o que a gente se utiliza? Artigos científicos, que geralmente são as coisas que são utilizadas como base de uma série de questões, publicações acadêmicas, a gente acompanha a maior parte dos assuntos que são relevantes para a sua prova também. Sempre a gente olha as questões das temáticas atuais, tá? E sempre vai estar sugerindo para você textos adicionais e bibliografias específicas que te ajudem a olhar isso. Então, se você é um aluno que já está fazendo um cursinho e tudo mais, não ache que aqui vai ter uma repetição do que você está vendo no cursinho. Não é isso.
Aqui é um aprofundamento pesado em história e filosofia, que vai te dar um amparo gigantesco com relação ao que você já está aprendendo no cursinho. E se você está pensando em fazer apenas esse curso, vai dar tudo tranquilo também. A gente vai desde a parte básica até a mais avançada. Só não ache que a gente vai ficar num nível, digamos, superficial. A gente vai muito pesado em toda a parte da matéria. E claro, sugestões de leituras adicionais e vídeos também, que a gente pode ver, que tem vídeos de excelente qualidade que a gente consegue ver das mais diferentes temáticas, e sempre mantendo uma das principais lógicas da prova da Federal. Isso serve para qualquer matéria. A lógica da interdisciplinaridade. A questão de que as matérias, diferentes matérias, você tem que perceber de que forma que elas interagem, como que é a interação entre elas e o comparativo de interpretação entre as várias matérias. Por exemplo, analisando um critério de história vinculado a uma questão de biologia ou algum critério de acontecimento, de evolução do pensamento, de geografia, por exemplo. Então a gente leva isso muito em consideração. Aqui, lógico, vai te dar isso muito mais segurança, porque vai diminuir os teus níveis de ansiedade. O atendimento aqui é personalizado, quando você tem dúvidas, você vai conversar diretamente com o professor que dá aula e você vai poder se sentir assistido. E não só por mensagens e e-mail, também pelo WhatsApp, por áudio, por telefone, ou seja, é uma forma muito mais personalizada de poder te ajudar, porque afinal de contas a história tem uma complexidade grande para alguns assuntos e cada uma das suas dúvidas deve ser sanada de uma forma bem tranquila, tá? Então você tem todo esse apoio, tudo para te dar segurança nesse momento, para diminuir teu nível de ansiedade, que você já fica estressado por vários outros motivos, até mesmo o contexto da pandemia e tudo mais. Então faz com que você fique mais tranquilo, né? Você consegue ficar mais de boas para fazer a prova, né? E claro, a gente ajuda você a fazer todo o seu planejamento, tá? O planejamento de estudos, como conciliar isso com outras matérias, eventuais métodos e formas de enxergar a matéria que vão facilitar um pouco mais para você aprender alguma coisa, algumas estratégias que costumam funcionar para as disciplinas e assim como dar alguns palpites para você com relação a como que você deve enxergar as coisas para evitar que teu nível de ansiedade fique alto, algumas estratégias para que efetivamente o teu psicológico fique tranquilo para esse momento tão tenso que geralmente costuma ser o vestibular, mas com grande preparo isso fica de uma forma muito mais tranquila para você lidar. E aqui, claro, quais são as coisas que a gente costuma fazer. A linha do tempo do nosso curso funciona da seguinte forma, tá? Então nós temos aqui, então, a seguinte linha do tempo, né? A gente começa as matérias de uma forma mais básica, um pouco mais tranquilo, claro, né? Isso aqui geralmente, mais ou menos, isso aqui a gente está falando aqui mais ou menos de junho, julho, né? Que a gente segue cronologicamente, claro, o ensino da história e tudo mais. Depois que você vai já pegando o jeito, a gente vai aprofundando as temáticas cada vez mais, mesmo porque a história vai ficando mais complexa também naturalmente, e a gente vai desenvolvendo um pouco mais pesado. Geralmente isso aqui vai pegar agora por agosto até aproximadamente ali outubro, mais ou menos, e depois, quando você já está acostumado e já está com uma bagagem de história e bagagem, claro, de filosofia também, que ela é mais pontual de ser estudado, o que acontece? A gente começa a estudar de uma forma um pouco mais rápida, dentro de uma lógica mais intensiva, para quê? Junto com revisões, é claro, para quê? Para permitir que você, chegando perto da prova, todos os assuntos estejam frescos na sua cabeça. Isso é feito de forma proposital. E aqui, assim, você tem também, então, quais são as temáticas, como que a gente vai ver a questão da história. E tudo isso aqui seguindo exatamente, claro, exatamente como estão as coisas no edital da prova. A gente faz uma análise pesada do edital antes de começar tudo, para que você olhe e fale assim, ok, então é esse o caminho que é esperado que eu faça pelas pessoas que fazem as questões, que é importantíssima essa análise do edital. Então, dentro dessa lógica, como que a gente vê? A parte da história, sempre nós vamos abordar dentro de critérios de economia, cultura, política e sociedade, social/cultural. Por quê? É a forma como a prova vai te trazer esses assuntos. Se você analisa a prova, você vai ver que ela é dividida assim, então a gente tenta manter essa divisão, mesmo porque ela é um excelente formato de você organizar questões discursivas, como a gente vai ver posteriormente. Na parte da filosofia, claro, as discussões sobre as verdades, as lógicas e impactos na lógica de religião, as mudanças percebidas no pensamento filosófico, claro, e uma abordagem, inclusive, em paralelo com a lógica da sociologia, né? Enquanto de forma mais ou menos generalista, o que é muito temeroso, mas que é um formato mais científico da análise do critério da interpretação social. Tá? Então a gente sempre faz essa vinculação também às teorias de sociologia e, claro, sempre vendo atualidades para ver o que está acontecendo, projeções econômicas, projeções de assuntos do que pode acontecer, impactos econômicos e polêmicas que ocorrem durante o ano. Por quê? A gente sabe que a prova da Federal adora olhar polêmicas e trazer elas
para a sua prova. Tá? Então, assim, dentro dessa lógica toda, aqui assim, o que você pode fazer? Claro, o que você tiver de dúvida é só entrar em contato com a gente pelos nossos canais, pelos telefones que tem no nosso site. Tá? Na nossa plataforma, a EAD, vão ter todas as aulas seguindo exatamente a cronologia do edital para ficar mais fácil para você. Tá? Toda essa parte do material, dos materiais que a gente vai utilizar, a gente sempre vai deixar eles na parte dos materiais complementares, que estão divididos aula por aula. Você tem um fórum que você pode tirar as dúvidas do jeito que você quiser. Tá? Você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Quando você acessa o curso, você já pode acessar várias aulas. Se você já está estudando e tem dúvidas de um assunto lá para frente, de história ou de filosofia, você já pode trazer esses assuntos e começar a perguntar ao professor já sobre esses assuntos. Você não precisa esperar chegar na aula ou assistir efetivamente a aula. Tá? As matérias e os vídeos vão sendo carregados pouco a pouco, mas se você já está avançado no estudo da história, ok, você já pode fazer perguntas, o que você quiser. Aqui a flexibilidade é máxima para quê? Para que você possa se sentir amparado e tenha todas as informações possíveis com relação à história e filosofia. Se você tiver mais alguma dúvida, precisar de mais qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, não tenha dúvidas e aproveite o período promocional de agora para as matrículas, em que você tem acesso liberado de junho até janeiro, tá? Por condições super especiais, inclusive com parcelamento e tudo mais, e de uma forma muito agressiva em termos de valor, que é muito baixo, que você vai falar, cara, mas sério que então é isso? Exatamente. Aproveite que vai ser durante um período muito curto que vai ter essa promoção. Espero vocês e qualquer coisa, se precisar tirar alguma dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço, galera, e acima de tudo, boa sorte no vestibular, vai dar tudo certo. Quero ver com vocês, quero estar com vocês num futuro banho de lama, que nem esse ano, em que 100% dos nossos alunos foram aprovados na Federal. Todos os alunos que fizeram o curso completo se aprovaram em Direito na Federal, em ampla concorrência, com cotas, em todos os sistemas que você pode imaginar. Foi uma felicidade muito grande. Galera, um grande abraço, espero poder ter ajudado até agora.